Capítulo 251 Teste de alquimia. No dia seguinte, Li Shang, disfarçado de Kali, adentrou no subsolo da loja do mestre Wong e dirigiu-se até um local em específico. Oh! Bom dia, Júnior Kali, o que você precisa? Falou um homem de meia idade, ele era gordo e careca, como um monge. Senhor Unlong. Vim para fazer um teste. Li Shang. Oh! Realmente um talento surpreendente. Você já é um alquimista elevado de 6 estrelas, veio para fazer o teste para 7 estrelas. O homem perguntou por questão de formalidade e já foi pegando os itens para o teste. Não? Não? Quero fazer o teste para um alquimista terreno de 5 estrelas, Li Shang. O homem parou abruptamente e se virou, com um rosto atônito. Que? Unlong. Isso mesmo, eu estive treinando ultimamente e acredito que consigo passar no teste. Li Shang. S. Espere aqui, Unlong. O homem era um alquimista terreno de 2 estrelas, além disso, ele tinha mais de 40 anos, então ouvir que um jovem gostaria de fazer o teste para alquimista terreno de 5 estrelas o deixou perplexo. Também tinha o fato de que ele não poderia aplicar o teste, afinal estava além de sua alçada. Então, alguns minutos depois, Unlong retornou e junto dele estavam 2 homens idosos. Eles eram alquimistas terrenos de 7 estrelas, o suficiente para aplicar o teste de 5 estrelas. Ao chegarem rapidamente analisaram Li Shang dos pés à cabeça. Júnior Kali. Você tem certeza? Sabe que a falha lhe impedirá de fazer qualquer outro teste por 2 anos. Disse um dos idosos. Ancião Kondung, tenho certeza. Li Shang disse se curvando em respeito aos 2 anciões. Certo. Certo. Unlong, arrume os itens para o teste, aplicaremos imediatamente. Kondung. Unlong rapidamente correu até um local e, não muito tempo depois, retornou com uma caixa em suas mãos. Muito bem, siga-me Júnior Kali, Kondung. Li Shang. Os 2 anciãos levaram ele até um local especializado em testes, era um local aberto e qualquer um poderia ver o teste ocorrendo, sendo assim, era um pequeno show para todos, acompanhar os testes para alquimistas de alto nível. Se Li Shang conseguisse ascender para um alquimista terreno de 5 estrelas, ele teria um poder muito grande dentro da loja do mestre Wong, afinal alquimistas terrenos não eram tão comuns. Claro, se ele quisesse atingir um nível onde o próprio mestre Wong se moveria para o proteger, diante de algum perigo, ele precisaria ser um alquimista soberano, mas Li Shang não queria causar tamanha comoção. Além disso, havia centenas de pessoas ali, algumas geniais, sendo assim, o fato de Li Shang rapidamente salta todo um nível de alquimia, certamente criaria algumas perguntas, uma delas poderia ser simples, mas impactante, afinal se ele tem essa capacidade e tamanho talento, por que ficou se segurando por meses? Podiam pensar que ele era um espião ou algo do gênero. Bom, o fato dele avançar de um alquimista elevado de 6 estrelas para um alquimista terreno de 5 estrelas já era um fato avassalador, mas estava dentro dos limites de um gênio. Entretanto, tal notícia se espalhou como fogo por toda a loja, não demorando muito para que houvesse uma pequena multidão ao redor da área de teste. Muito bem. Para o teste de um alquimista terreno de 5 estrelas, terá 4 etapas. A primeira delas é teórica, onde será colocado 3 receitas à sua frente, você deverá achar os erros e os corrigir, você tem 1 hora para resolver esta etapa. A segunda é reconhecimento de ervas e conhecimento prático, onde será colocado uma pilha de ervas espirituais à sua frente, algumas estão estragadas, outras nem são ervas espirituais e apenas plantas normais e por aí vai. A ideia é você separar as que são boas para serem usadas. A terceira você deverá analisar um forno de alquimia e procurar por seus defeitos. Por fim, a quarta e última, você terá que criar uma pílula a partir das ervas que você julgou estarem boas na segunda etapa, Kondung.
Sim, senhor. Li Shang se curvou em respeito ao ancião. Li Shang era um jovem tranquilo e respeitoso, sendo assim, ele tinha um bom relacionamento com a maioria das pessoas da loja, onde apenas algumas pessoas não gostavam dele, seja por inveja ou algo do gênero. Isso se deu por sua educação. Kondong era um ancião antigo e estava quase no fim de sua vida, seu cultivo estava no Dao do esclarecimento, mas ele se feriu durante seus estudos em alquimia e assim sua vitalidade foi fortemente afetada, não lhe restando muito tempo de vida. Por causa de sua iminente morte e a falta de talento para subir para o próximo grau de seu Dao e assim ganhar mais alguns anos de vida, ele era rechaçado e muitos jovens o olhavam com desdém. Um alquimista terreno de 7 estrelas e um cultivador no segundo grau do Dao do esclarecimento parecia ser um teto intransponível para o ancião Kondong, um senhor de idade, magro e com um cabelo branco comprido, sua pele era da cor parda, com um tom claro. Bom, pelo menos era o que todos pensavam. Muito bem, Kondong. Li Shang se sentou em posição de lótus sobre uma almofada, à sua frente havia uma pequena mesa com 3 folhas compridas. Cada uma tinha 2 listas, uma com 10 ingredientes, e outra explicando o processo de fabricação da pílula. A primeira delas era a criação de uma pílula de reabastecimento especializado. Existem milhares de tipos de pílulas que reabastecem o ki de alguém e até mesmo os atributos, todavia, de nada adianta alguém usar algo que não é correspondente com o seu ki. Por exemplo, qual a utilidade de usar uma pílula cheia de ki água sendo que você é proficiente em ki fogo? Sendo assim, as pílulas de reabastecimento de ki de baixo nível tinham uma mistura de todas as 5 transformações da natureza. Todavia, por haver uma mistura de vários tipos de ki, a quantidade de cada tipo era baixíssima e a taxa de absorção também era algo extremamente precário. Dessa forma, Li Shang precisava descobrir qual era o ki principal da pílula, qual o erro na receita e como poderia consertar. A segunda receita era sobre a pílula da purificação medular. Ela era uma pílula muito utilizada por pessoas que treinavam o seu corpo e, como o próprio nome diz, ela é usada na purificação da medula. O que resulta em um sangue muito mais límpido, podendo assim nutrir o restante de seu corpo com muito mais eficiência e sem impurezas. Ela era um item bem difícil de ser feito e um dos grandes desafios dos alquimistas da loja. Como ela tinha uma lista de 10 ingredientes, Li Shang precisava descobrir quais ali atrapalhariam e diminuiriam os efeitos da pílula, sendo assim, ele necessitava trocá-los por outros ingredientes. Já a terceira, era o elixir da limpeza da mente perturbada. Como o nome diz, foi uma pílula utilizada para limpar a mente, acalmar a ansiedade e retirar o estresse do corpo e mente. Pílulas e elixires desse tipo eram comuns, afinal em um mundo de cultivo, guerras, morte e caos, era comum os cultivadores estarem sob constante estresse, medo e dúvidas, entretanto, tais sentimentos eram maléficos para o caminho marcial, podendo criar demônios internos, gargalos mentais, depressão e outros problemas, decorrentes de uma mente fragilizada. Por causa disso, muitas pessoas tomavam uma destas para espantar os pensamentos ruins antes de se aprofundar no cultivo. Além disso, como era algo bem comum, haviam vários tipos de elixires e pílulas, todavia a principal diferença entre cada um era o quão forte era o efeito. Desde que não fosse um demônio do cultivo, como o que aconteceu com Kang Peng, alguns desses medicamentos poderiam erradicar para sempre a preocupação. Porém, algo desse nível só era utilizado por pessoas no Dao lendário e precisavam ser criados por alquimistas soberanos. Nesta, o desafio de Li Shang era procurar quais os ingredientes que, em vez de acalmar a mente, agitariam ainda mais a mente. Além disso, haviam erros no processo de criação do elixir, os quais afetariam grandemente o poder de efeito do medicamento. 2 pílulas e um elixir, Li Shang. São simples, Gaoyao. Sim. Sim. A pílula de reabastecimento especializado é muito simples de identificar. E o restante é tranquilo, Li Shang. Hein?
Bom, você precisa fazer um bom show, em todas as etapas. Tente demonstrar alguma dificuldade, mas mostre que ainda há muito potencial dentro de você. Sendo assim, tenho certeza que sua performance chegará aos ouvidos do mestre Wong, Seiryu.